troca de esposa, e troca de marido, e troca de cidade. Já sei, vou fazer uma viagem. Dá a volta no mundo, quando volta, chega em casa, as feras continuam gritando, está lá te esperando. Porque a pessoa acha que o problema está fora, e aí ela vai buscar a solução fora. Já sei, preciso passar num concurso. É essa insegurança profissional que está me deixando assim nesse estado. Aí estuda feito um condenado, passa no concurso, começa a ganhar 5, 6 mil reais por mês. Dali um ano, as feras começam a gritar de novo. Aí desinveste em estudar de novo para passar no outro concurso. Aí chega um momento que a pessoa está ganhando 50 mil reais por mês, e as feras ainda vão continuar gritando. A solução, primeira coisa, é nós perdermos os medos da fé. Perder o medo da fé que existe dentro de nós, que podem ser as marcas e as feridas da nossa história. Ter a coragem de se aproximar da fé. Sabe por quê? Porque todo animal doméstico um dia foi uma fera selvagem. Qual é a diferença entre um animal doméstico e uma fera selvagem? É que o animal doméstico tem um nome, e ele atende por esse nome. Então eu preciso ter a coragem de enfrentar o medo, me aproximar das feras que eu trago na minha história, na minha vida, olhar para essas feras nos olhos, perceber as características dessas feras e dar um nome para ela. E de repente essa fera que no primeiro momento você achava que iria te destruir, pode se tornar depois uma guardiã da sua casa e te proteger de muitas outras coisas. Mas a primeira coisa, eu preciso perder o medo da fera. Nosso tempo está bem avançado, mas vamos concluir aqui. A memória congelada. Queria falar sobre a memória congelada. Perdão, já falei sobre a memória congelada, né? Li de novo. Os que vivem do passado. Vamos dizer, quem vive do passado é dono de museu ou professor de história, né? Mas tem pessoas que não são professores de história nem dono de museu e vivem do passado. Vivem do passado. Essas pessoas vivem do passado, primeiro, ou porque o presente é doloroso demais. Como o presente é doloroso demais, a pessoa fica o tempo todo fugindo para o passado. Bom era aquele tempo. Aqui eu não estou falando dos idosos, porque até cronologicamente, a estrutura psicológica de um idoso, uma vez que a perspectiva de futuro começa a diminuir com a idade, o idoso tende realmente a ficar se projetando para o passado. Isso é normal no idoso. Mas o que não é normal é um idoso de 15, 16, 17, 20 anos, 30 anos. Pessoas que vivem fixadas no passado. Às vezes o presente é tão doloroso, que a pessoa foge para o passado. Vive também um tipo de alienação, um tipo de esquizofrenia. Uma pessoa madura enfrenta. Não é assim no nosso trabalho? A gente estava conversando com um paciente ontem, né? Quando a pessoa acaba de passar num concurso e começa a trabalhar, quantos desafios, porque nem sempre a gente encontra pessoas lá que têm paciência de nos ensinar, né? E a gente precisa aprender a enfrentar. A vida é luta. É ou não é, Cíntia? A vida é luta. O espermatozoide já começa a lutar ali, para poder chegar primeiro e fecundar o óvulo. E aí a gente passa lutando a vida toda. E numa luta tem tempo que a gente apanha, tem tempo que a gente bate. Tem época que a gente se apanha tanto que a gente pergunta se é inteligente continuar lutando. Mas um adulto enfrenta. Um adulto não fica buscando fugas. Um adulto não fica buscando anestésicos, alucinógenos. Um adulto enfrenta. Um adulto enfrenta. Ah, bom era o pastor, o coordenador do meu grupo de oração de antigamente. Os que são da comunidade, né? Ah, bom era o meu antigo formador comunitário. Ah, bom era o meu antigo formador pessoal.
Ah, a missão aqui de Brasília era tão bom naquele tempo. Sim, mas você vive hoje. Em frente. A minha mãe era uma mulher muito firme. É uma mulher muito firme. Uma mulher simples. Minha mãe é analfabeta, não sabe ler. Uma mulher simples, mas de uma sabedoria impressionante. Eu gosto de dizer que ela foi minha formadora comunitária a vida toda e atualmente é minha formadora pessoal, da Coisa Rocha. Eu lembro que estou na comunidade Vida há 12 anos. Nesses 12 anos, uma vez só eu liguei para minha mãe. E ela, como é que está aí, meu filho? Eu comecei a me queixar. Não, mãe, estou passando por isso, estou passando por aqui, tal. A minha mãe, quando eu terminei de falar, ela fez uma pergunta: quer vir embora? Não, mãe, não, depois então em frente. Porque sofrimento, meu filho, você vai encontrar dentro e vai encontrar fora. E ela não é de igreja. Ali ela não estava lutando assim pela minha vocação, vamos dizer assim. Ali ela estava me formando para ser homem. Em frente. Sofrimento você vai ter dentro e vai ter fora. Se você fugir hoje, saia por outro motivo. Saia porque você entendeu que aí não é o seu lugar. Mas não saia porque está fugindo de sofrimento, não. Porque se você fugir hoje, você vai fugir sempre. O meu irmão, depois de 2 anos de casamento, brigou com a esposa. Quando minha mãe chegou do trabalho, meu pai já tinha falecido. Quando minha mãe chegou do trabalho, ela chegou e viu lá as malas dele. Que mala é essa aqui? Meu irmão que brigou com a... Eu já estava esperando. Meu irmão que brigou com a esposa aí, disse que deixou ela e veio aqui para casa. Minha mãe fez o jantar, jantou, depois chamou ele e disse: pega as tuas coisas e vai para tua casa. Eu criei um homem, eu não criei um saco de batata, não. Vai para sua casa. Não tem essa história: ah, eu briguei e vou para casa da minha mãe. Não tem isso não. Mãe só está me mandando embora da sua casa. Não, aqui é a sua casa, você continua meu filho, mas você se casou. Quem casa quer casa. Está com problema, resolva. Uma mulher simples. Eu gosto de dizer: mas só tem psicologia de índio. A psicologia da senhora é de índio. Mas não é não, gente. É porque a nossa geração, a gente vai ver depois nas próximas pregações, o homem de hoje, quando eu falo homem, eu estou incluindo as mulheres também. Nós somos uma geração de gente frouxa. E aí quando a gente encontra alguém que nos conduz com mais firmeza, a gente se assusta. Um bando de homem e de mulher de gelatina. Quando alguém nos fala com mais firmeza, a gente assusta. E essa pessoa que vive do passado, ela gosta de viver do passado também, sabe por quê? Porque é conveniente para ela. Ela pode usar sempre o passado para ficar justificando os erros dela no presente. Quando na verdade eu deveria reconhecer: eu estou tendo esses erros porque falta vergonha na minha cara. Eu estou tendo esses erros hoje porque eu não sou maduro o suficiente. Eu estou tendo esses erros hoje porque eu não tenho coragem de enfrentar. Ao invés dela assumir: não, eu sou assim. Você que não sabe, Rodrigo, como eu sofri. A pessoa parece assim uma Maria das Dores, né? Você que não sabe como eu sofri. Passei fome, me bateram, meu pai era alcoólatra. E aí vai aquela ladainha imensa. E o tempo todo a pessoa fica, né? Esse tipo de pessoa é que sofre do mal de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou ser sempre assim, eu vou morrer assim. Gabriela. Deus nos criou para ter uma vida nova. Uma vida nova. E por fim, a gente termina falando da memória sadia, memória curada. A memória integradora. Memória integradora é aquela pessoa que olha para a sua história integralmente, sem excluir nada, nem daquilo que há de positivo, nem daquilo que há de negativo, e oferece uma resposta substancialmente positiva. Oferece uma resposta diferente. E aí eu termino dando um breve testemunho para ilustrar essa memória integradora. O meu pai era um homem muito sério, né?
Era um homem muito sério, reservado, falava pouco, muito trabalhador, nunca traiu a minha mãe, mas era um homem que expressava muito pouco o amor pelos filhos afetivamente. Ele expressava o amor dele, tipo assim, não deixando faltar nada, não é? Era assim que ele manifestava, expressava o amor dele. Mas meu pai chegou um dado momento que ele começou a beber muito, trabalhava com eletricidade pesada, e chegou um momento que ele começou a beber muito, e não conseguia nem trabalhar mais. Como é que vai medir? Você não via ele mais sóbrio. Como é que ia mexer com eletricidade pesada se estava sempre alcoolizado? E aí deixou o emprego, já não conseguia trabalhar mais. E chegou um momento que minha mãe já não suportou mais aquela situação, pegou os meus irmãos e resolveu sair de casa. E sou o filho mais velho, minha mãe chegou e me perguntou: você quer ir comigo ou você quer ficar com seu pai? Eu tinha 17 anos. 16. Eu fui rezar, porque nessa época eu já rezava, né? Minha experiência de Deus foi com 13 anos. Fui rezar, Deus me disse que quem precisa de médico é o doente, não o santo. E meu pai era doente naquela situação, eu tinha que escolher ficar com ele. Minha mãe então pegou os meus irmãos e foi embora. E os dois ficaram 8 meses separados. E foram 8 meses de sofrimento indescritível para mim. Porque eu trabalhava o dia todo, me levantava às 5 da manhã, trabalhava o dia todo e estudava à noite. A minha mãe vinha de 15 em 15 dias, fazia faxina, lavava roupa, mas depois ia embora. Tudo que a gente comprava e punha em casa, o meu pai ou vendia para trocar em troca de bebida. Se eu comprava, por exemplo, carne, punha na geladeira, durante o dia ele levava os amigos dele, passava o dia comendo carne e bebendo cachaça. Em Minas Gerais chove muito, tem tempo que passava, tem época que passa meses chovendo dia e noite, você acorda, está chovendo, você vai dormir, está chovendo. E às vezes eu chegava do colégio à noite, 11 horas da noite, alguém chegava, batia na minha porta e dizia: Rodrigo, corre que o seu pai está caído lá na esquina, na enxurrada, vai morrer afogado lá, bêbado. Eu pegava o carrinho de mão, ia, punha o meu pai no carrinho de mão e vinha trazendo debaixo de chuva. E a gente sabe como é que é a conversa de bêbado, né? Me deixa aqui, eu que sei, né? Me deixa, eu sei só. Mal está conseguindo parar em pé. E era desse jeito. Outra hora era só: meu filho, tu sabe que eu te considero, né? Tu sabe que você está aqui na manchinha branca. Porque quando ele bebia, ele queria abraçar, queria beijar, queria demonstrar amor. Quando ele bebia, né? Então uma hora ele vinha xingando pelo caminho, outra hora vinha: meu filho, tu sabe que eu te considero. E chorava. E eu ia e levava para casa, tirava a roupa dele, enxugava, trocava de roupa. E enquanto ele xingava, brigava, então chorava, eu ficava orando em línguas por ele. E um dado momento, um dia no domingo, eu cheguei no grupo de oração, estava na casa de um amigo, vizinho meu, e alguém ligou e disse: Rodrigo, seu pai foi esfaqueado. Quando eu saí na rua, a rua lotada de gente, e um corpo caído no chão. Quando eu cheguei perto, era o meu pai, tinha levado várias facadas. Estava muito magro por causa da bebida, né? Então eu peguei ele no colo e saí assim, desorientado, sem rumo, procurando uma forma de socorrer. E aí passou um carro, viu aquela situação toda, e sabe o que mais me impressiona? Era o olhar de passividade das pessoas. Aquele corpo caído no chão, aquela roda de gente. Se fosse hoje, tinha gente que estava assim, ó, como às vezes acontece em alguns acidentes, né? Está lá o motoqueiro, a perna arrancada, e a pessoa assim, com o celular para depois postar no YouTube. É a globalização da indiferença, né? Como diz o Papa Francisco. E eu, menino de 16 anos, peguei meu pai no colo, saí carregando. Passou um carro e socorreu. Eu percebi que daquele dia em diante brotou no meu coração uma mágoa e um ressentimento muito grande contra Deus.
Porque desde os 13 anos que eu rezava pela conversão da minha família, e a coisa foi ficando cada vez pior. Meu pai começou a beber, agora minha família estava dividida e separada, e eu ali sozinho passando por aquela situação de dor. E eu então, só que a nossa cultura diz que nós não podemos ter esse tipo de sentimento em relação a Deus. É assim ou não é? Menino, não diga isso não, que é pecado. Você não pode ter esse tipo de sentimento para Deus não. Mas a verdade é que a gente tem ou não tem? Quantos de nós culpamos a Deus por muitas coisas? Quantos de nós temos sentenças contra Deus? Mágoas contra Deus? Eu tinha. Se Deus era culpado daquela situação, Deus não era digno da minha confiança. Se Deus era culpado daquela situação, Deus não era digno do meu respeito. Era esse o movimento não reconhecido, não assumido dentro de mim. Continuei minha vida na igreja, mas a partir daquele dia muita coisa mudou. O meu relacionamento com as figuras de autoridades ficou terrível. Qualquer figura de autoridade, professor, padre, depois dentro da comunidade, as autoridades dentro da minha comunidade, eu tinha muita dificuldade de relacionamento. Quando chegava na época das transferências dentro da comunidade, eu ficava assim, em estado de pânico. Porque quem é a maior autoridade que existe? Deus. Se essa autoridade não é mais digna da minha confiança, eu vou confiar em quem? Então eu não confiava nas minhas autoridades, eu não confiava. Parece que a desconfiança se instalou dentro de mim. Mas um dia, diante do Santíssimo Sacramento, eu fazendo uma vigília, eu comecei, que eu não gostava de falar sobre essa situação. A memória o quê? Congelada. Eu não gostava de falar sobre isso. Mas um dia, diante do Santíssimo, eu comecei a falar com Jesus na vigília sobre isso. Comecei a falar, meu Deus, aquele dia foi tão difícil. A minha mãe foi embora, meus irmãos, eu sozinho, a indiferença das pessoas e tudo. E eu ouvi uma voz no meu coração, Deus dizendo assim: eu estava lá. E eu continuei, não porque foi tão difícil, eu sozinho, acho que até hoje eu não me recuperei disso. Quando eu silenciava, Deus dizia: eu estava lá. E eu dizia: meu Deus, você estava lá como? Eu me lembro que foi um momento muito forte, foi a oração mais sincera da minha vida. Eu comecei a dizer: você estava lá e não fez nada. Você estava lá e viu minha mãe se separar do meu pai e não fez nada. Você estava lá e viu meu pai caído nas ruas muitas vezes, prestes a morrer afogado na enxurrada e não fez nada. Você estava lá, me viu sozinho e não fez nada. Você estava lá, viu meu pai ser esfaqueado e não fez nada. Foi a oração mais sincera da minha vida. Quando terminava aquele desabafo, Deus só dizia: eu estava lá. Eu estava lá. E você estava lá como? Deus me disse assim: eu estava lá e permiti que você vivesse aquela experiência para você descobrir o quanto seu pai te amava. Eu falei: como assim? Que maneira sádica é essa de fazer alguém descobrir o amor? E aí eu me lembrei de um fato. No meio do caminho para o hospital, para o pronto-socorro, como meu pai pensava que ia morrer, ele disse tudo o que pensava de mim. Ele disse que eu sou o homem que ele gostaria de ter sido. Ele disse: eu tenho orgulho de você porque você se tornou um homem melhor do que eu fui capaz de ser. Obrigado porque todo mundo foi embora e você escolheu ficar. E todo aquele sentimento de mágoa e de ressentimento contra Deus virou gratidão. O meu relacionamento com as autoridades mudou completamente. Eu virei outra pessoa depois dessa experiência. Porque eu descobri que o amor de Deus, ele é perfeito, não porque ele nos priva das peripécias e das circunstâncias dolorosas da vida. Eu entendi que o amor de Deus é perfeito porque ele é capaz de enriquecer de sentido as experiências mais dolorosas. Talvez você que está aqui hoje nesse centro de evangelização esteja no fundo do poço, esteja no fundo do abismo afetivo, emocional, sexual, psicológico. Mas eu vim aqui sair de Fortaleza para te dizer uma coisa: não há abismo tão profundo que Deus não seja mais profundo do que
que Ele. Talvez hoje você esteja acorrentado, preso por feridas que têm te conduzido a vícios, a pecado, e você se vê longe da misericórdia de Deus, esquecido da misericórdia de Deus. Não há ninguém que esteja tão longe que não possa ser alcançado pela misericórdia de Deus. Deus deseja alcançar você hoje. Alcançar. Mas a primeira coisa, meu irmão, aqui eu queria lhe pedir isso: tenha a coragem de destampar, de descobrir as suas feridas diante de Deus. Porque ferida tapada não cura. Se você não tiver coragem de tirar as ataduras, de tirar as faixas e apresentar as suas feridas a Deus, você vai apodrecer com a sua ferida. Mas se você tiver essa coragem, você vai descobrir um grande milagre na sua vida e vai ser uma pessoa nova. Vamos fechar os nossos olhos um instante? Vamos fechar os nossos olhos e cantar pela última vez essa música. Sabendo que a nossa história sem Deus é uma fonte de desespero. A nossa história, muitas vezes, sem a luz e a graça de Deus, é uma fonte de desespero. Mas eu queria te pedir hoje, nessa manhã, deixa o amor explicar tudo para você. Não há nenhum enigma, nenhum nó na sua história que o amor não possa explicar. Deixa o amor explicar para você, diante de tua presença. Diante de tua presença me encontro, Senhor. Deus infinito, Deus infinito, o teu olhar me acompanha e sabes quem sou. ao enxergar tua grandeza, Ao enxergar tua grandeza, minha pequenez, eu reconheço que minha história minha história é nada sem o teu amor. diante de tua presença, de pé. Diante de tua presença me encontro, Senhor. Deus infinito, Deus infinito, o teu olhar me acompanha e sabes quem sou. ao enxergar tua grandeza, Ao enxergar tua grandeza, minha pequenez, eu reconheço eu reconheço
pedir que Tu possas tomar cada um de nós hoje pela mão. Tu conheces, Jesus, a nossa história. Não houve um décimo, milésimo de segundo da nossa história que tenha passado desapercebido sobre o Teu olhar, sobre a Tua mão. Por isso, Jesus, nos toma pela mão nessa manhã e nos conduz por caminhos de salvação, nos conduz por caminho de paz, de reconstrução. Jesus toca nas áreas mais profundas do meu ser, nas minhas regiões de sombras, nas minhas verdades, nas minhas inconsistências. Toca, meu Deus, nas minhas feridas. Lava as minhas feridas. Eu dou livre acesso. Dou livre acesso. O Senhor me mostra uma mulher toda ferida, machucada, numa sala muito escura. E você tem feito um esforço imenso para se libertar dessa sala escura. E na tentativa de procurar saída, você batia, você se trombava com as paredes, com os objetos que estão ocultos pela escuridão dessa sala. E você se encontra-se hoje com os seus braços, seus joelhos, sua testa cortada pelas batidas. De repente é como se uma luz misteriosa arrebentasse a porta dessa sala onde você está e te alcançasse. Hoje Deus te diz: vem para a luz. Vem para a luz. O Senhor me mostra uma pessoa num buraco muito profundo, com os punhos feridos de tanto esmurrar as paredes desse buraco, já rouca de tanto gritar por socorro, e que as pessoas parecem estar indiferentes aos gritos dela. Eu te alcanço. Eu te alcanço. Eu te alcanço. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque as Tuas obras são maravilhosas. Suas obras são sublimes, eternas, memoráveis. Bendito seja, Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora, Rainha da Paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podemos sentar. Nós teremos agora um breve intervalo, tá certo? Para a liturgia poder organizar a nossa celebração. E logo mais, daqui uns 10 minutos, possivelmente, nós retomamos, tá certo? E eu novamente motivo aqueles que forem almoçar aqui, que possam adquirir a sua ficha agora no intervalo, tudo bem?
acaso quiser que ele autografe, alguma coisa nesse sentido, pode comprar na livraria e procurá-lo. Nesse intervalo, no intervalo do almoço, ele estará conosco, tá certo? A ficha do almoço, lembrando